Bom dia para mais um dia, na paz e na graça do Senhor Jesus, queridos irmãos, minhas irmãs. Eu hoje vou fazer o devocional, quero compartilhar com vocês e tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Com a corriqueira vida que nós levamos nos tempos de hoje. E eu queria abrir a palavra de Deus, que o tema do meu devocional hoje, que o Senhor colocou no meu coração, né? É a fé que age, aprendendo a fazer o bem. Amém? Então, o texto base que eu quero ler com vocês, está aqui a minha palavra do Senhor, tá aqui. Hoje eu estou usando a Bíblia da minha filhota. E quero abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 1, versículo 17, em que a palavra de Deus diz assim: E aprenda a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Amém? Esse é o versículo que eu quero explorar hoje com vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa me usar nessa manhã para que eu possa ser edificado, mas também que você se edifique nessa palavra. Amém? Então, eu hoje quero dizer que o contexto da verdadeira adoração, né? É a quebra da religiosidade vazia, por assim dizer, né? Nos versículos anteriores, Deus repreende o povo de Israel porque eles ofereciam sacrifícios e orações, mas as suas vidas, por assim dizer, né, eram cheias de injustiça, de maldade, sabe? Deus não quer, meus irmãos, minhas irmãs, apenas rituais. Ele quer o meu e o teu coração. E as nossas mãos trabalhando dia e noite em prol do Senhor, né? O chamado que o Senhor tem é uma ação que nós devemos colocar na nossa vida, é a verdadeira adoração, por assim dizer, apenas acontece na nossa vida se nós deixarmos o Espírito Santo nos ajudar. Ou seja, quando nós vamos à igreja, essa verdadeira adoração está só dentro daquele templo ou do lado de fora, da maneira que tratamos as pessoas, né? Da maneira que vivemos a nossa vida. Então, quando o chamado à ação vem, é para a gente ter uma adoração verdadeira dentro e fora. Eu costumo observar muito isso porque eu trabalho com o público, né? E sempre quem trabalha com o público, ele consegue ver as práticas, as reações das pessoas quando alguma coisa não está menos boa, ou quando alguma coisa corre mal, ou quando alguma coisa não corre no planejado da pessoa em si, quais são as reações deles, né? Então, isso testifica que a gente deve fazer o contrário. Nós devemos ser bons, sabe? E bom no sentido de se esforçar em querer fazer o bem a quem quer que seja. Amém? Então, assim, nós colocamos isso em prática dia a dia, entendendo que não faz parte de nós pensarmos no amanhã ou depois. Nós temos que fazer isso todos os dias, né? Fazer o bem não é sempre algo automático. Ele é uma coisa aprendida, se é que existe essa maneira de dizer, né? É um aprendizado na nossa vida, né? Exige uma intenção, um esforço, uma renúncia. E nós precisamos desaprender o egoísmo,
natural para aprender a bondade de Deus. Amém? Nós temos que tratar as outras pessoas com justiça. E quando eu digo justiça, não é essa justiça do mundo, né? Esse sistema legal, mas sobre as nossas atitudes diárias. É ser honesto no trabalho, né? É não tirar vantagem dos outros, tratar a todos com respeito e igualdade, independentemente de quem sejam. Isso faz a gente ser visto pela sociedade como pessoas diferentes. O Espírito Santo vai testificar isso nas nossas vidas. Deus sempre, meu irmão, se importa com os que estão sofrendo. E Ele muitas das vezes nos chama para sermos vozes daqueles que não têm, daquelas pessoas que não conseguem ser ouvidas. Nós não podemos fechar os nossos olhos para o sofrimento, para a desigualdade ou até mesmo o abuso a nosso redor, sabe? Nós temos que ter o cuidado devido com as pessoas que estão mais vulneráveis. Muitas das vezes a gente, muito egocêntrico, acabamos por sempre olhar para frente e ver que há muitas pessoas melhores do que nós, né? Nós servimos a Deus, nós fazemos a palavra do Senhor, mas a pessoa A, B ou C tem sempre sucesso, tem isso, então muitas das vezes a gente fica escalonando imagens de por que nós não estamos tão bem como outras pessoas. Mas se nós fizermos uma reflexão e olharmos para trás, nós vamos ver a quantidade de pessoas que estão pior do que nós. Ou seja, nós somos agraciados pelo Senhor, porque nós temos tudo e muito mais do que aquilo que merecemos. Amém? Então nós temos que olhar para trás e ver aquelas pessoas que precisam, que necessitam, né? Naquela época, os órfãos, viúvas, eram as classes mais desamparadas da sociedade, sem proteção legal ou até mesmo sustento, sabe? E hoje nós podemos fazer aqui um paralelo de quem são as viúvas, né, da nossa geração. Podem ser os idosos, que muitas das vezes até estão abandonados pela própria família, as crianças em situação de risco. Nós que somos imigrantes aqui em Portugal, temos que ter uma atenção misericordiosa com as pessoas, porque todos passamos pelo mesmo princípio, que é começar do zero, sabe? E eu sei que tem sempre alguém que pode dar uma ajuda para outra pessoa. E muitas das vezes eu sei que as pessoas podem ficar pensando, mas eu ajudei 1, ajudei 2, ajudei 10, ajudei tantos, e essas pessoas só querem tirar proveito da minha ajuda. Meu irmão, minha irmã, isso que eu estou a falar no meu devocional, que compartilho com vocês, se você fizer tal boa ação de fé, isso não diz respeito à gratidão ou ingratidão de quem recebeu ajuda. Isso vai dizer a respeito de você e de mim. Porque se cada um fizer a sua parte, isto é uma corrente do bem que inunda a nossa volta com uma energia boa, com as coisas acontecendo de uma maneira legal, né? Eu lembro de uma situação, eu já moro em Portugal há quase 20 anos e pela graça do Senhor, eu e a minha família, nós já temos a nacionalidade, mas meu irmão, eu sei quão dificultoso é correr atrás de documento. Eu passei muitos anos da minha vida, sabe? Atrás de documentação, atrás de papéis. E pela graça de Deus, Deus sempre colocou pessoas na minha vida para me ajudar, para me socorrer, para me dar como é que eu posso dizer, uma ajuda nessa área que é difícil, porque nós como imigrantes é difícil. E hoje está cada vez pior, né? Está mais dificultoso.
E eu me lembro que no meu trabalho, há um ano e meio atrás, aconteceu uma situação de uma pessoa brasileira ir trabalhar nesse meu trabalho, e ela entrou numa secção onde é que tinha vários portugueses, por assim dizer, e aconteceu uma situação lá e parece que os portugueses misturaram as coisas, sabe? Quando eles misturam trabalho com coisas pessoais, enfim. Então começaram a dizer coisas num volume, num tom mais alto, e eu estava passando nessa hora e tanto conhecia a pessoa brasileira em si, que estava ali como novata, e também conheciam lá os portugueses também, que já trabalhavam lá há algum tempo. E eu tive que entrar naquela situação porque eu achei que aquilo era uma coisa desnecessária e injusta, sabe? Então eu tive que intervir e dizer a eles que eles não deviam falar aquilo daquela maneira, né? Porque como uma novata no trabalho, ela devia de ser ensinada, mostrada a maneira que se faz as coisas, né? Não a falar daquela maneira com que eles estavam falando, porque pura e simplesmente ela não estava fazendo o melhor, a maneira deles, por assim dizer. Então, esse tipo de gente, a gente muitas das vezes tem que entrar e tentar ajudar, senão eles são injustiçados, né? E a palavra de Deus é bem prática no nosso dia a dia. Eu até falei mais há pouco tempo, agora no início do vídeo, é uma coisa que nós devemos nos policiar, sabe? Porque o dia é tão estressante, o dia é tão maçante, que nos torna as pessoas sem paciência, que nos tornam pessoas muitas das vezes desfiguradas daquilo que somos. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, buscamos ao Senhor, o Espírito do Senhor vai nos dar essa temperança, por assim dizer, essa paciência, né? Sabedoria para contornar as coisas e muitas das vezes desarmar as outras pessoas fazendo o bem necessário, né? Muitas das vezes nós somos colocados em xeque-mate por ações ruins de outras pessoas, mas Deus nos leva a fazer o quê? O oposto. Nós desarmamos aquelas pessoas, nós fazemos uma coisa que elas não estão à espera. Então, isso é uma das coisas que nós devemos entender na nossa vida, né? A fé, a palavra de Deus fala mesmo, né? Que a fé sem obra, ela é morta, né? E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar esse devocional, né? Que nós temos que identificar, né? O que nós devemos consertar, né? Olhar para o nosso círculo de convivência, que é a nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola, né? E olhar com os olhos atentos. Quem é que está precisando de encorajamento, ajuda financeira, até mesmo isso, irmãos. Não é importante o quanto ajudamos, é como ajudamos. Ou apenas de alguém que defenda uma situação injusta. Nós precisamos de ver essas coisas, sabe? Tem gente que está precisando, foi o que aconteceu comigo no meu trabalho, eu estava sendo injustiçada e Deus me usou para que ele não fosse para um lado mais escalonado e criasse ali um problema maior, né? Nós temos que começar a praticar essa bondade de forma intencional, seja essa semana, né? Nós temos que doar algo, ajudar alguém, estender a nossa mão, até mesmo estender a nossa mão àquelas pessoas muitas das vezes que costumam nos ignorar. Amém? Eu quero orar para finalizar e para que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Senhor, perdoa-me quando a minha fé me torna só um ouvinte das palavras, Senhor. Me perdoa. Ensina-me todos os dias a fazer o bem. Dá-me os teus olhos para enxergar aqueles que são explorados, vulneráveis, Senhor, e esquecidos.
Enche o meu coração de coragem, Senhor, para agir com justiça e de amor, para proteger, Senhor, quem quer que seja aquilo que precisa. Usa, ó Deus, as minhas mãos para abençoar a vida de alguém hoje, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Se puder dar aquela compartilhada, eu acredito que pessoas serão abençoadas como eu fui e espero que você também. Amém.